Ó Muyan! Nenhum Yangmus estava confuso. Como Samuel? Este homem deveria ter sido detido na academia como um dos culpados por incêndio criminoso e assassinato de um estudante. Não havia como a academia deixar Kang Mui sair. Então como ele está aqui? Não. Em um instante, todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente. Pense bem. A estrela da espada do Rio Leste não perdeu para o chamado Mumu? Na verdade, não havia razão para aquele homem sequer brigar com um segundo colocado. Foi uma luta sem nada a ganhar. E tendo todos os seus pensamentos reunidos, ele está protegendo ele? Então fez sentido. Mumu lutou para proteger Kang Mui. Pode parecer estúpido, mas cabe. Como resultado, Igmus conseguiu inferir isso. Alguma coisa deve ter acontecido entre os dois. Então, por exemplo, eles devem ter se aliado. Mas até que a história tinha lacunas. Se Mumu estava sendo mantido como um cartão escondido, então não havia como ele estar sendo usado dessa maneira. Além disso, não foi Mumu quem derrotou Kang Mui? O que isso significa? Yang Mus não conseguia entender a situação e, enquanto pensava sobre isso, Mumu disse: Você parece estar curioso sobre muitas coisas. Você. O que você está? Por que você está com Kang Mui? Falaremos sobre isso mais tarde. O quê? Tenho algo com ele. Enquanto isso, essa é uma maneira de garantir que você não faça algo inútil. Inútil? Podemos voltar a falar quando terminarmos. Não vai demorar muito. O que você é? Pak. Pak. Ug. Antes que Yang Mus pudesse dizer qualquer coisa, Mumu balançou a cabeça. Os olhos de Yang Mus reviraram de dor com a mão ao redor de sua cabeça. E foi ao ponto de até mesmo saliva escorrer por sua boca. Isso não é exagero. O jovem Jeon, que estava assistindo a isso, apenas clicou sua língua. Pelo que sabia, Yang Mus era alguém que atingia um nível que ninguém conseguia quando tinha 20 e poucos anos. E subjugar tal pessoa quando criança? Mumu era um monstro. E ele se sentirá infeliz há algum tempo com a escolha que fez. Mas não mais. Talvez essa escolha tenha salvado seu clã. Palácio Político de Ouro. No enorme Palácio Imperial havia os 6 departamentos. O Departamento de Supervisão da Cidade, a Academia Imperial e a Academia Anlin. Além deles, havia a Sala do Trono onde eram realizadas reuniões. Os guerreiros e as pessoas encarregadas dos apelos ao Imperador, juntamente com aqueles que anunciavam as ordens do Imperador. Todos residiam próximos ao Palácio Imperial também. E há as concubinas que ficaram lá, além das que fazem parte do Departamento de Assuntos Internos também. No centro do palácio estavam o escritório e a residência do imperador. E o Salão Imperial Dourado era o lugar do imperador. Estrondo! Alguém bateu na mesa decorada com chifres de dragão com um punho. O homem de meia idade com longos lóbulos de orelha e vestindo um manto de dragão de jade bordado com dragões dourados era o atual imperador. Ronguince. Estrondo! O imperador, incapaz de esconder sua raiva,
bateu na mesa novamente. Ao vê-lo assim, as três pessoas ali não conseguiam levantar a cabeça. Olhando para eles, o imperador Hongin se abriu a boca. Como pode ser que o verdadeiro rei seja capaz de vir a este palácio? Vivo também. O que vocês me disseram? Você não me disse que em meio-dia receberemos a notícia de sua morte? Então o que é isso? A razão pela qual o imperador estava tão irritado era por causa do retorno de seu irmão. Isso era algo que ele queria tratar antes de entrar no palácio. No entanto, se o homem entrasse completamente bem no palácio, os partidários do imperador e as forças do seu lado vacilariam. Você está fazendo isso porque realmente não sabe o que vai acontecer se ele usar nossos ataques a ele como desculpa para mostrar seu poder? Vossa Majestade. Certo. Capitão militar. Você me diz. O que fazemos? As tropas escondidas em quem você acreditava tanto são uma bagunça. Diante dessa pergunta, Nanyang que estava se curvando com o rosto para baixo, levantou a cabeça e disse: Vossa Majestade. A tarefa desta vez teve uma enorme incógnita. Incógnita? Sim. Nem nosso plano nem o capitão das tropas ocultas haviam notado que o verdadeiro rei tinha um grande guerreiro habilidoso ao seu lado. Grande guerreiro? Deve ter havido alguém no nível de Van Suk. O quê? Diante dessas palavras, o imperador franziu a testa. Mesmo que ele não tivesse dominado ou aprendido artes marciais, ele ainda tinha uma ideia clara sobre o que aconteceu 17 anos atrás. E ele sabia o quão aterrorizante Van Suk era. Nisso, o imperador falou em voz baixa. Esta é a verdade? Sim. Então, Van Suk interveio? Eu não quis dizer isso. Então, quem mais protegeria aquele homem? O punho celestial do norte deixou Sichuan para isso? Não temos certeza disso. No entanto, a razão pela qual viemos ver Sua Majestade é porque esta pode ser nossa última chance. Última chance? Quando o imperador Hongin se perguntou de volta, Jeonjong ao lado levantou a cabeça e disse: Sim. Vossa Majestade. Como disse o capitão militar, esta é uma situação em que o verdadeiro rei entrou com a intenção de se rebelar contra nossas ações. Como ele ousa? Khan. O imperador chutou a cadeira em que estava sentado e se levantou. Se tal situação como informada ocorresse, então a posição do imperador seria pior. Por isso, sempre tentava matar o irmão. O imperador Hongin se empurrou à mesa aproximadamente, se aproximou de Jeonjong e pressionou seu ombro. De que chance você está falando? Você pretende matá-lo dentro do palácio? Jeonjong não respondeu. O que significa que ele concordou. Aia! Nisso, o imperador Hongin se ficou sem palavras. Essa era a única coisa que você poderia inventar? Você está propondo tirar a vida dele no palácio. Especialmente quando ele acaba de voltar ao palácio. Baque. Vossa Majestade. É preciso tomar uma decisão. O homem Yang Qi bateu a cabeça no chão. O quê? Você de todos. Até mesmo seus próprios pensamentos sabem o quanto valorizamos sua honra. Mas
Agora é a única chance que teremos. Mesmo Van Suk não está aqui. Nenhum funcionário está por perto. Só temos uma chance? Se perdermos essa chance, não podemos parar o plano do Rei Verdadeiro e sua intenção de se rebelar aqui. Então, a justificativa de que falamos até agora perderá o sentido. Por favor, tome uma decisão para isso. Essas palavras o fizeram ficar sem palavras. Na verdade, o imperador também estava ciente de que não era mais uma situação em que ele poderia considerar a justificativa no momento em que ele usou abertamente as tropas ocultas para assassinar seu irmão. O imperador suspirou profundamente enquanto endireitava seu corpo e falava enquanto olhava para eles. Então o que você vai fazer? Aquelas palavras. Men Yang que gritou. Admiro a decisão de Vossa Majestade. Admiro a decisão de Vossa Majestade. O capitão das tropas escondidas, que estava com uma máscara branca, também gritou. O imperador parecia irritado. Chega de bobagens e fala das contramedidas. Nisso, Men Yang que falou, erguendo a cabeça. Por favor, chame o verdadeiro rei para a sala do trono. A grande entrada da sala do trono. Hong Miu-win. O rei verdadeiro estava vestido com roupas oficiais, enquanto Hong Naeon usava vestes rituais azuis celestes. Agon estava do lado. E Mumu, com um rosto de homem de meia-idade de aparência áspera, também estava lá. Todos estavam sendo inspecionados pelos guardas. Eles haviam sido inspecionados antes de entrar no palácio. Mas para entrar no Salão Imperial Dourado, onde o imperador estava localizado, eles tiveram que passar por outro exame físico e exame de seus pertences pessoais. Mas surgiu um problema. Normalmente, os membros da família imperial estavam isentos de tais inspeções. O quê? Peço desculpas. Mesmo que você seja um parente próximo, todos devem deixar para trás seus pertences. Mas esta era a ordem de seu imperador. Peço desculpas novamente. Esta é a ordem de seu imperador desta vez. Ah! O verdadeiro rei suspirou com isso. Como ele tinha o direito de ser isento de inspeção? Ele tentou entrar com Agon. E sabendo que não havia nada a ser feito, Agon assentiu. Como eu pensava. Desconfiado. Ele disse que estava tudo bem, mas não poderia ajudar e estava mais cauteloso, pois não seria capaz de fazer muito sem suas lâminas gêmeas. Agon olhou para Mumu. Devo acreditar nele? Se não fosse Mumu, ele nem teria permitido que o rei verdadeiro entrasse na sala do trono. Na verdade, o rei verdadeiro também tentou recusar, mesmo que fosse uma ordem real. Mas o imperador disse que trazer escoltas era bom. Então ele mudou de ideia. Este é um arco precioso. Mantenha-o seguro. Sim. Princesa. Hong Naeon entregou-lhes o seu arco. Ela estava ansiosa porque seus meios para proteger seu pai haviam desaparecido. Mas ela se sentia bem. Claro. Era porque ela tinha Mumu ao seu lado. E depois de verificar seus pertences e serem examinados, eles se mudaram. Quando eles entraram totalmente, Baqi
Ao entrarem no palácio, a porta estava fechada. Isso fez o rei verdadeiro franzir a testa. Era raro que a entrada de uma sala do trono fosse fechada assim que se entrava. Isso é uma armadilha? Tudo estava acontecendo exatamente como ele esperava que não acontecesse. O verdadeiro rei olhou para frente para ver o imperador no trono com sua expressão arrogante e dois eunucos envelhecidos ao lado. Agon já se sentia tenso ao sentir a energia interna ao seu redor. Ouviu dizer que, no palácio, havia dois guerreiros que podem ser considerados grandes guerreiros. E isso parecia ser verdade. Forte. Ele podia sentir a força aguda deles. E a intimidação estava entrando em sua mente. Tudo isso deixava claro que eles estavam um passo acima dele. Mas o problema não eram só eles. Havia um guerreiro com uma máscara branca e um guarda uniformizado do lado direito sobre os degraus do trono. A aura que se erguia dele dizia que ele não podia ser tocado. Então eles estão saindo. Ela não sentiu isso tão completamente quanto Agon. Mas Hong Naeon não conseguiu esconder sua surpresa ao ver duas pessoas habilidosas ao lado do imperador. Foi muito surpreendente ver tudo isso. Forte. Muito forte. Foi a ponto de ser difícil até adivinhar o quão fortes eles eram. Não parecia que era à toa que o imperador estava confiante em seu reinado. Mumu sussurrou para Hong Naeon, que parecia nervoso. É o imperador? Sim. Ela deu um pequeno aceno e uma resposta leve. E Mumu apontou para o imperador com um olhar e disse: lidar com essa pessoa vai funcionar? Hong Naeon, que não fazia ideia disso, calou-se. Ela olhou surpresa para Mumu. A última vez que ele disse isso, ela pensou que era para se confortar. Mas ele estava falando sério? Olhando para os olhos de Mumu, ela percebeu que isso não era brincadeira. A sala do trono do palácio era sustentada por enormes pilares. E o imperador Hongdinse estava sentado no trono, que é o assento mais poderoso. E olhou para as quatro pessoas que entraram. O homem de meia idade à frente. O rei verdadeiro. Talvez como ele não o via há 10 anos. Os cabelos grisalhos e as rugas tivessem aumentado. No entanto, ainda havia força em seus passos. E a luz em seus olhos ainda era forte. Apesar de todo esse tempo, esses olhos ainda são os mesmos. O imperador sempre o temeu. Como dizia o ditado, um toldo às vezes também pode perfurar o toldo. E assim, esse homem se sentia como alguém que abaixava a cabeça apenas para atacar mais tarde. Assim, o imperador tinha certeza de que a paz só poderia ser obtida depois que o verdadeiro rei fosse morto. E quando o viu depois de 10 anos, esse pensamento ficou mais firme em sua cabeça. E essa criança é a princesa? Sua sobrinha, que ele não via há muito tempo, havia se transformado em mulher agora. Você tinha o pai errado. O processo de sentar-se no trono não foi tranquilo para o imperador. Como não era reconhecido por seus atos e ações, tentou mudar o fluxo, trazendo o conceito de legitimidade. Portanto, a justificativa era importante.
Mas as palavras da direita militar e dos assuntos externos estavam corretas. Agora não era a ocasião de perder tempo com essas coisas. A justificativa era inútil uma vez que esse homem fosse morrido. O imperador olhou para a cabeça das tropas escondidas com a máscara branca sob os degraus do trono. Ele foi o melhor guerreiro criado através de muito apoio. E até hoje ele era notável. Hoje, neste local, ele testemunhará a execução. Toda a sala do trono estava cheia de capitães das tropas escondidas. Todos de nível de capitão e líder. E guerreiros dos guardas uniformizados prontos para a emboscada. Este será o seu túmulo, verdadeiro rei. Por mais que ele planejasse, esse era o fim. Mesmo que um dos 4 grandes guerreiros, que eram conhecidos por estar no auge das artes marciais, viesse aqui, o imperador tinha certeza de que eles não poderiam fazer muito. Era assim que era grande o poder aqui reunido. Passo. Passo. O rei verdadeiro e seu grupo caminharam bem em frente ao trono. E o homem branco mascarado os escaneou. Primeiro foi Rongnayon. A mulher é boa. Ele achava que era muito bom para uma mulher e muito mais do que ele esperava. Em seguida veio Agon. Aquele guerreiro que eu conheço. Meus homens devem ter passado por momentos difíceis. Ele tinha visto os guerreiros no top 20. Mas não era exagero dizer que Agon era muito melhor do que eles. Mas agora ele não era nada comparado a ele. É ele? O homem de meia idade com um rosto áspero e músculos agradáveis, muito parecido com o que lhe foi dito. Os membros que voltaram vivos falaram sobre ele. Mataram capitão em um. Ele achou difícil acreditar no início. Se não fosse o relatório deles, ele teria julgado mal o homem. Não importa como ele parecia. O homem parecia ser um guerreiro de primeira linha. No máximo, ele saberia o quão forte o homem era. Se usasse mais de sua energia para interceptar. Mas isso seria problemático. Bem, ele tem que estar no nível de grande guerreiro. Ele não tinha certeza se isso era uma tentativa do oponente de fazer com que as pessoas ficassem menos vigiadas ao seu redor, distribuindo tão baixa energia. Se fosse esse o caso, ele era um incômodo a ser contra. Mas isso não acontecerá agora. Porque as melhores tropas do palácio foram reunidas. Passo. Os passos se aproximaram. 103 passos. 102 passos. 101 passos. Tac. E a equipe do rei verdadeiro parou a exatos 100 passos do trono, onde uma linha amarela foi traçada. Era a distância que o Palácio Imperial determinava. Dizia-se que era uma regra. Mas era mais como uma medida de segurança para proteger o imperador. Baque. O verdadeiro rei ajoelhou-se e abaixou a cabeça. O verdadeiro rei de Sichuan saúda Sua Alteza. E todos então se ajoelharam. O imperador apenas olhou para eles e levantou a mão. Então o eunuco, os 2 grandes guerreiros e o capitão dos guardas uniformizados de azul foram olhados enquanto falava. Tenha um assento. E assim que as palavras vieram, aqueles que estavam se curvando dobraram os joelhos para se sentar. E os 4 também. O rei verdadeiro olhou para o imperador. E o imperador olhou para ele. Decorreu 1 minuto de silêncio pesado. E o primeiro a falar foi o imperador.
Você quebrou sua própria palavra e deixou o palácio. Ele disse isso. O rei verdadeiro franziu a testa às palavras. Ele deixou o palácio depois de fazer uma promessa ao imperador, que estava constantemente ansioso por sua presença. No entanto, apesar da promessa, o imperador não parecia estar calmo. Em vez disso, ele estava testando o rei verdadeiro constantemente, criando situações confusas. E o verdadeiro rei disse: Vossa Majestade, antes de ser membro da família imperial, sou pai de uma pessoa. E foi minha escolha ir salvá-la. Você está dizendo que alguém está mirando na princesa? O rosto do verdadeiro rei endureceu com aquelas palavras. Sua filha foi enviada para a academia sem que ninguém fosse informado. E o Palácio Imperial deu uma ordem falsa para tirá-la da academia e tentou machucá-la. Como pode alguém chamado imperador de uma nação fazer? O rei verdadeiro não conseguiu esconder sua decepção. A razão pela qual ele abaixou a cabeça foi porque esse homem era seu irmão mais velho e ele fez isso para manter as pessoas seguras. O imperador levantou a mão. Vai. O capitão das tropas da Lança Ocidental, um dos grandes guerreiros, olhou para algum lugar. E então, um após o outro, 4 eunucos trouxeram algo. Havia xícaras colocadas em uma bandeja. Tac! Eles colocaram a bandeja na frente dos que estavam sentados. E o verdadeiro rei se perguntou o que havia na taça quando o imperador disse: Decidi-me por uma grande causa, para trazer paz e estabilidade à nação. Dou ordens ao verdadeiro rei, como imperador, para beber a taça. Com isso, não apenas o verdadeiro rei, mas até mesmo Hong Naeon franziu a testa. Ela imaginou que eles estavam indo direto para uma armadilha. Mas isso era um assassinato total. O que estava no copo devia ser algo ruim. Como eles podem fazer? Ela pensou que eles só agiriam como tal com a justificativa correta. Mas isso... Pai. Hong Naeon olhou para o pai com uma voz triste. Ele estava rangendo os dentes. Ele também sabia que seu imperador não seria capaz de tentar tirar sua vida dentro do Palácio Imperial. A razão pela qual ele veio até aqui foi porque ele tinha certeza disso. Mas agora até essa esperança havia sido quebrada. No final, Vossa Majestade quer matar seu próprio irmão mais novo. O rei verdadeiro lutou para separar os lábios. E o imperador falou friamente: Se você realmente pensa no bem-estar da nação, por favor, alivie minha ansiedade. Suspiro. O verdadeiro rei suspirou. No final, isso estava sendo feito. Ele havia suportado tanto pelo bem do povo e de sua única filha. No entanto, o imperador queria não apenas sua vida, mas também a de sua filha. Tac! O rei verdadeiro pegou a taça à sua frente. Pai! Hong Naeon ficou chocada e tentou detê-lo. Mas seu pai derramou o conteúdo envenenado no chão do palácio, fazendo o imperador levantar a sobrancelha. Você se atreve a recusar minha ordem? Sua ordem. Suspiro. O rei verdadeiro levantou-se. E olhando para o imperador, ele levantou a voz. Antes que sua majestade morresse,
Ele silenciosamente deu a ordem aos membros da corte sobre mim. Mas eu voluntariamente desisti do trono por sua causa e pelo povo. O quê? De onde você tirou esses rumores? Fui eu que convenci a imperatriz a pegar o selo na mão. Mas agora. Isso basta. Para tentar tirar a vida de um irmão. Mesmo depois de se tornar o imperador. Você não conseguiu se libertar de sua natureza. Verdadeiro rei. Você decepciona seu irmão mais novo que abriu mão do trono por você. O imperador Hongin se ficou sem palavras com isso. Mas foi só por um tempo. Era por isso que ele queria matar seu irmão mais novo. O verdadeiro rei tinha justificativa. A influência e a força para derrubar seu governo. Como esperado. Você pensou em rebelião. O imperador Hongin se subiu do trono e apontou o dedo para seu irmão mais novo. Ouvir. O verdadeiro rei mostrou suas verdadeiras intenções. Subjugue os pecadores agora mesmo. Ele estava com medo de que seu nome caísse. Sim. Do teto da sala do trono. As tropas da Lança Oeste e os guardas uniformizados que aguardavam em emboscada avançaram. Todos eles eram guerreiros habilidosos. Não vai além das minhas expectativas. Agon. O rei das lâminas gêmeas. Levantou-se de seu assento e tomou uma posição. Ele já tinha conhecimento dessa emboscada. Lacre a saída. Sim. Todas as pessoas começaram a cercá-los. Vendo-os assim, Hongnaeon realmente odiava o imperador. Como se não bastasse intimidar o pai. Agora ele os empurrava para um canto. Mordendo o lábio. Abriu a boca com os olhos vermelhos. As palavras que você disse antes. Você pode segui-las? Com as palavras dela. Mumu. Com a máscara. Levantou-se e limpou a garganta. Se a Senhor quiser a minha ajuda. Me ajuda. Por favor. Uma única lágrima caiu na bochecha direita de Hongnaeon. O que fez Mumu respirar fundo. Ele. Então. Virou o mostrador da mão esquerda. Ao mesmo tempo. Os músculos de Mumu incharam e sua camisa foi rasgada. Os músculos densamente formados estavam agora ficando pretos com o vapor jorrando. Svi. Os olhos das tropas do Ocidente e do Leste mudaram com isso. Foi o mesmo para os dois grandes guerreiros do lado do imperador. A mudança em Mumu. Como resultado do sentimento de intimidação que ele criou. Todos ficaram desconfiados. Passo. E Mumu deu um passo. Fazendo os guerreiros dos três grupos que o cercavam vacilarem e recuarem. Isso deixou o imperador irritado. O que você está fazendo? Pegue-os agora! Seu grito assustou e os levou aos sentidos. No entanto, atacar não foi fácil. O sentimento de intimidação que sentiam de Mumu era tão grande que era difícil respirar. Nesse momento, o líder das tropas escondidas com a máscara branca gritou: Saia do meu caminho! Ao seu grito, os três grupos ali se dividiram para os lados. Ele puxou uma espada branca com um padrão colorido gravado nela. No momento em que ele sacou sua espada, uma nítida intenção de matar se levantou.
Vendo isso, a expressão de Agon endureceu. Eu esperava que não. Ele não pôde deixar de se sentir envergonhado com a energia que emanava dele. A este nível, estava quase ao nível de um grande guerreiro. Ele foi um guerreiro inigualável que superou o muro. Um guerreiro entre os 10 primeiros que não pôde ser tratado. Agon olhou para Mumu. É constrangedor. O homem sozinho estava sozinho. Então, se os 2 guardiões do imperador avançassem, isso faltaria do nosso lado e se tornaria perigoso. Era uma situação desfavorável. Até agora, os 2 guardiões estavam observando a situação. Mas se sentissem que a situação era urgente a qualquer momento, eles se juntariam. Então, foi nesse momento. Como uma vela com o pavio erguido, a forma do líder entrou apressadamente. Foi um movimento tão rápido que nem Agon conseguiu vê-lo. Mas, Pak! Naquele momento, algo aconteceu. Quando ele correu, Mumu o segurou. Irritado com isso, o homem tentou cortar a mão de Mumu com sua espada com energia de espada. Mesmo antes disso, a cabeça dele foi esmagada. Tudo aconteceu muito rápido. Tanto que a sala do trono se calou em um instante. Era algo que ninguém esperava. Um grande guerreiro perto de... Quem diria que isso aconteceria? Foi extremamente chocante. Baki, não se importando com isso, Mumu colocou o corpo sem cabeça ao lado do imperador com a mão ensopada de sangue.